Gálatas, capítulo de número 2, a partir do verso 20, diz assim a palavra do nosso Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podem sentar com a graça de Deus. Queridos, Paulo, ele escreve essa carta para o povo da galáxia. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Amém? Paulo, ele escreve essa carta para o povo da galáxia com o intuito de conscientizá-los a respeito do momento que eles viviam e do que eles haviam recebido. Estava surgindo e crescendo essa ideia meio judaizante ali no meio deles. Paulo, prevendo o problema que iria se tornar, decide mandar uma carta para lá. Tanto que ele começa, e às vezes quando eu leio Gálatas capítulo 1, eu gosto de ler a Bíblia dessa forma, né? Não ler assim, olha, ela está falando sobre o outro. Não, como se ela estivesse falando comigo. Inclusive, é uma recomendação que sempre dou, ainda mais nas epístolas. Quando você for ler, você lê o Gálatas 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2. Quando você for ler o capítulo 3, lê o final do capítulo 2 e já vai direto no capítulo 3, porque geralmente é um assunto só, que tem alguma continuidade e vai esclarecer melhor aquilo que está sendo dito ali. Por exemplo, Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando a gente lê o capítulo 7, o final dele, ele vai estar falando daquele dilema: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer, aliás, o mal que eu quero fazer, eu não quero fazer mal nenhum não, mas o mal que habita em mim, que eu não quero fazer, esse eu faço, essa coisa toda. Ele vai trazendo esse dilema todo no capítulo 7, aí ele entra no 8 falando: portanto, agora nenhuma condenação há. Ele vai explicando isso. Amém? Então, Gálatas, ali quando eu leio no capítulo 1, e leio, como eu disse, como se fosse para mim, eu imagino, Márcio, Paulo meio nervoso, sabe? Olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão já passando para um outro evangelho? O trem nem começou direito, é a versão meio goiana, né, de Paulo. O trem nem começou direito, moço. É goiano e meio misturado com mineiro, né? O trem nem começou direito e vocês já estão pulando para outro evangelho. Olha só, calma aí. Ainda que eu ou um anjo do céu anuncie um outro evangelho, seja considerado anátema. Interessante que tem uma religião, né, que tem um livro que se chama Um Outro Evangelho de Jesus Cristo. Terrível. Portanto, Paulo, ele vai falar com eles aqui que essa passagem para um outro evangelho é justamente querer dar uma judaizada nas coisas. E Paulo vai trazer o ensinamento e o esclarecimento de tudo que o Antigo Testamento, tudo não, né? Do que o Antigo Testamento representa, tanto que ele vai falar de Agar, Sara, vai trazer o simbolismo para a nova aliança, ele vai desdobrar isso. Paulo, ele vai conscientizando eles a respeito da graça, falando assim no capítulo 2, no verso 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, a lei, ela não tem esse poder salvador. A lei,
as regras, aqui é a lei do Antigo Testamento, que a gente pode aplicar as regras da Bíblia como um todo, elas vão mostrar o quanto a gente é insuficiente, o quanto a gente não consegue sozinho cumprir com a lei. Aí no 17 ele vai falar assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Ou seja, quando nós somos justificados em Cristo, nós vemos o quanto somos pecadores, e é por isso que eu e você precisamos do sacrifício de Cristo. Só que viver na graça não é uma anomia. Anomia é viver sem lei. A gente não vive sem lei. A gente não vive sem princípio, sem regra. Jesus, ele inicia o seu ministério, ele é batizado, ele começa a curar, operar sinais e prodígios. Logo depois disso vem o quê? O Sermão do Monte. São diversos ensinamentos e princípios que eu e você devemos seguir. Princípios de como devemos tratar o próximo, princípios de como temos que ser na nossa vida particular, como temos que ser pelas obras, fazer as obras, realizar obras. O grande ponto é, nós não realizamos as obras para sermos salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que o homem, para que você, para que eu não se glorie. A salvação é pela graça. Só que quando a gente lê esse texto que eu citei, Efésios 2, 8 e 9, os irmãos sabem, o versículo 10 ele é esquecido. Paulo fala: porque nós somos criados para as boas obras. E aqui está o cerne, e aqui está o grande ponto. Porque quando a gente fala de graça, a gente fala de salvação, a gente fala de algo que é de graça, só que não foi barato. A gente fala de algo que é de graça, mas custou, e custou sangue santo. A salvação, ela foi cara, e a gente foi salvo para manifestar esse reino. E Paulo, ele vai exemplificar isso no versículo 20. Ele vai falar: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Ele usa para exemplificar essa morte que a graça é na nossa vida. E quando eu falo morte, não é no sentido negativo. A graça, quando ela se manifesta e ela opera o seu milagre em nós, ela opera uma transformação tão grande, que ela mata o nosso velho homem. É por isso que o mesmo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nós somos agora nova criatura. As coisas velhas passaram-se, eis que tudo se fez novo. A nossa vida em Cristo, ela começa na crucificação. E quando Cristo ele vai para a cruz, todo salvo foi para a cruz com ele. Quando Cristo ele foi levantado no Calvário, todo salvo estava ali com ele. Porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para a gente. A condenação e a morte, quem merece sou eu e você. Mas pela graça, que é o favor imerecido, ele não nos dá o que merecemos. Pelo contrário, ele nos dá o que não merecemos, que é essa salvação. E a cruz, no contexto do Império Romano, ela tem um significado e um simbolismo. Ela simboliza a tortura. A morte na cruz, com uma pesquisa no Google, você vai conseguir aprender e ver sobre isso. A pessoa ela não vai para a cruz, não vão vir aqui me pegar, espero que não vão vir aqui me pegar e me levar e botar na cruz ali de boa, como se isso fosse de boa, como se isso fosse tranquilo. Primeiro você passa por uma tortura toda psicológica,
Primeiro você passa por toda uma pressão, e no caso de Jesus, ele apanhou antes de ir para a cruz. E quando vai para a cruz, o normal pelo Império Romano, em todas as civilizações que crucificavam, não era exclusivo do Império Romano. A pessoa que estava na cruz ficava ali, dias. Estou certo, historiador? Ficava dias e mais dias e mais dias agonizando. A cruz simboliza a tortura. É por isso, por mais que eu saiba que é brincadeira, eu acho que é meio pesado. E olha que para eu achar alguma brincadeira pesada, é porque é terrível você chamar alguém de sua cruz, porque é um simbolismo muito forte. Além de simbolizar a tortura, simbolizava e era a pena de morte, a pena capital do Império Romano. É o que hoje a gente chamaria de cadeira elétrica. A gente está falando de tortura e morte. O nosso chamado é ir para a cruz. O ser humano foi chamado para ir para a cruz. O ser humano ele foi chamado para morrer. O ser humano foi chamado para aniquilar a sua vida. É esse o nosso chamado. É essa a nossa missão. Lembra do que Paulo fala em Colossenses? Se já ressuscitaste com Cristo. Ou seja, para eu ressuscitar, eu tenho que primeiro o quê? Morrer. Eu preciso morrer. E o primeiro chamado que o Espírito nos faz nessa noite é para morrer. É uma tortura. É agonizante, mas é para morrer. É para entender que nós estamos crucificados com Cristo. Irmão, quando nós falamos sobre jejum, nós já pregamos sobre jejum, recomendamos que os irmãos ouçam e pratiquem jejum. É fundamental para aquilo que nós oramos agora há pouco, amém? Fundamental. Uma vez por semana, 15 dias, uma vez por mês, você separar um tempo para jejuar. Quando a gente fala de jejum, o conceito de jejum é o seguinte: a gente não é mais poderoso porque come menos. A gente não é mais forte porque vai comer menos. Mas o jejum ele vai trazer uma representação da negação. Veja bem, o pecado, o que a gente tem que fazer com o pecado? Pecado a gente tem que rejeitar. Amém? Existe negociação com o pecado, irmãos? Não existe. Existe conversa com o pecado? Não existe. Olha, eu vou fazer isso daqui, eu vou ali olhar para uma outra mulher, eu vou me deitar com uma outra mulher, eu vou pegar um dinheiro aqui ilícito, fazer assim, assim, assado. Deus, ele entende, é a máxima hoje, né? Deus, ele entende. Não é assim que funciona. Não é assim que o Evangelho faz. Então, como é que ele age? Renúncia, pecado, não tem negociação. Agora, para a gente avançar e para a gente amadurecer espiritualmente, como é que a gente tem que fazer? A gente não apenas rejeita o pecado, mas nega até aquilo que é permitido, para dedicar mais tempo a Deus. E o jejum é isso. Comer é bom? É bom. Comer é bênção? Depende do que a minha nutricionista mandou comer. Às vezes falam para eu comer umas arvorezinhas, chamam isso de brócolis, né? É ruim, tu gosta disso? Horrível, meu Deus, tenha misericórdia. O Pedro gosta também. Eu sou do time da pizza, né? Aleluia, louvado seja Deus. Comer é bom, comer faz bem. Comer não é só bom e não só é agradável, mas é incentivado. Ou seja, comer não é só para nos agradar, mas comer é uma necessidade. E o que o jejum representa? O jejum é a gente negar e renunciar não só aquilo que é bom e agradável, mas até aquilo que nos é necessário. Quando a gente toma a atitude do jejum, a gente está falando: Senhor, eu não estou negando apenas aquilo que é bom. É por isso que é muito fácil fazer um jejum, e eu não acredito muito nisso, fazer jejum de TV. A gente tem necessidade de assistir televisão? A gente tem. A gente tem necessidade de usar o celular? A gente tem. A gente não tem, mas a gente tem necessidade de comer.
Então, quando a gente jejua de verdade, a gente está falando: Senhor, pelo teu reino, para a tua glória, para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu não nego só aquilo que é pecado, eu não nego só aquilo que me faz bem, mas eu também nego aquilo que é necessário para a minha vida e entrego ao Senhor. É por isso que o jejum é importante que seja repleto de oração, leitura da palavra. Isso é estar crucificado com Cristo. É a gente abdicar daquilo que faz bem, daquilo que é importante e daquilo que é necessidade. Por quê? Porque nós queremos amadurecer, porque nós queremos avançar. Aquele que se converte a Cristo está na cruz. Essa é a nossa vida. Condenação à morte, para sermos ressuscitados com Cristo. Ter os nossos desejos sepultados no mar do esquecimento e vivermos em Cristo. É por isso que Paulo, ele fala: eu estou crucificado, mas eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim, ele vive na tua vida. O cristão, ele não é mais senhor da sua própria vida. O cristão, ele precisa entender que todas as suas decisões precisam ser colocadas diante de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que tem que vir um anjo do céu, que tem que vir um arcanjo, que tem que vir um querubim, que tem que vir a revelação especial sobre a decisão que você quer tomar. Porque se você tem intimidade com Deus, você tem fé em Deus, você ora e Ele vai te responder de alguma forma. Pode ser de uma forma sobrenatural, pode ser com algum sinal que você pediu ou até não pediu, irmãos, pode ser com um testemunho interior, mas quem tem intimidade com Deus, quem está crucificado com Cristo, entende que agora não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Todas as suas decisões você vai colocar em oração e Cristo vai te direcionar, Cristo vai falar contigo. É por isso, volta e meia eu repito essa frase. Desde pequeno eu ouvia aquele doido falar isso: hora de decisão é hora de oração. Hora de decisão é hora de oração. É por isso que a gente quebra muito a cara. É por isso que a gente faz muita aliança errada. É por isso, irmãos, que a gente toma muita decisão que a gente se arrepende lá na frente. Porque a gente quer ir afoito. A gente quer ir, sabe, com muita sede ao pote, mas a gente não coloca diante de Deus em oração. Quando a gente coloca diante de Deus, fala: Senhor, o Senhor domina sobre a minha vida, não sou eu que vive, mas o Senhor vive em mim. Qual decisão eu tenho que tomar? Ilumina a minha vida, me dá um entendimento, me dá um esclarecimento. Irmãos, eu estou falando de todas as decisões. Eu não estou falando só da decisão: eu vou mudar de igreja, eu vou para lá, eu vou acolá. Às vezes tem gente que chega e fala: eu quero sair da minha igreja, porque não me heresia, um negócio assim. Aí quando vai ver, estão queimando pedido na igreja. Aí quando vão ver, tem um objeto ungido. Quer algo mais claro do que isso para tu sair? É Deus já te mostrando que ali não é o teu lugar. Tem coisa que está clara, mas a gente quer ser teimoso. A gente quer uma revelação especial. Tem gente, a gente já viu muito isso, meu pai. Tem gente que começa, jovem, né? E hoje eu posso falar do jovem na terceira pessoa, né? Já estou ficando careca, velho. O jovem, ele vai namorar, não ora um pouquinho, não pede a Deus, já vai afoito. Não é assim que pode ser. Se a gente entende isso, o Cristo vive em mim, Ele não vive só para tomar uma decisão eclesiástica. O Cristo vive em mim para tomar uma decisão sobre a minha família. O Cristo vive em mim para tomar uma decisão sobre a minha empresa, que a empresa não é minha, a empresa é dele. O Cristo vive em mim para tomarmos decisões sobre o nosso trabalho. Se eu trabalho para alguém, para eu tomar uma decisão: Senhor, eu preciso falar, eu preciso lutar por esse e esse direito. Senhor, me dá uma sabedoria. Irmãos, quando a gente coloca tudo em oração, fica tudo mais simples. A gente faz tudo com mais paz, a gente faz tudo mais leve.
Mas não, a gente quer ir com muita sede, é isso, é assim, tem que ser. Não! A gente tem que entender o conceito do Cristo vive em mim. Os nossos desejos devem ser colocados diante de Deus. Tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que sonhamos. A gente não tem que correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos planos. A gente pode sonhar e a gente pode planejar e colocar diante dele. Lembra do que Tiago fala? Não diga, amanhã farei isso ou aquilo, mas diga, se o Senhor permitir, amanhã faremos isso e faremos aquilo. Isso é uma oração. Se for da tua vontade. Fé, irmãos, não é determinar, vai acontecer, vai ser assim. Fé é dizer, faça-se como a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque eu estou crucificado com Cristo, e não vive mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Os nossos projetos devem ser colocados diante dele, os nossos desejos. E essa vida, para nós encerrarmos, ela precisa ser vivida na fé. A gente não nasceu, irmãos, não nasceu de novo, não foi transformados para viver uma vida isolada. Já foi o tempo que se cria dessa forma. A gente não nasceu para viver uma vida a par e submisso às regras das denominações. Aquelas regras que nem eles mesmos praticam. Eu acho interessante, né? Volta e meia surge um debate sobre divórcio e segundo casamento. E é uma briga na internet. A internet é uma loucura, né? É uma loucura. Só que há um tempo atrás, tinha um pastor, igreja grande, ele diz que ele tem vitória em Cristo, amém? Esse pastor da igreja grande falava contra o divórcio segundo casamento, vocês devem lembrar disso. Só que agora, os pastores que sentam lá com ele, não estão no segundo casamento não, Márcio. Estão no terceiro, Matheus. Sabe o que é que eles fazem? Eu não estou nem falando a favor nem contra. Os irmãos acho que sabem a minha posição em relação a isso. Eles não mudam a sua vida para viver o Evangelho. Eles mudam o Evangelho para viver a sua vida. A gente não tem que mudar a Bíblia para poder vivê-la. A gente tem que mudar a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. A gente tem que ter convicção, eu não estou falando de teimosia, mas convicção naquilo que a gente crê, e entender que a vida é uma renúncia diária. A graça veio não para abolir a lei, mas para nos dar capacidade para andar em santidade. Já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E essa vida eu vou viver como? Eu vou vivê-la na fé do Filho de Deus. Então, amados, é o teu dia, não é a quarta, não é o momento que você faz o culto no lar, não é o momento que você está fazendo um estudo bíblico, é a tua vida que tem que ser vivida na fé do Filho de Deus. Deus chama Abraão, Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença, é diário, é cotidiano. Se coloca diante de Deus. Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe. A gente lembra do Elias que faz fogo descer do céu, amém? A gente lembra do Elias que faz voltar a chover. A gente lembra do Elias que faz sobrenatural. Mas quando ele chega diante de Acabe, ele tem uma frase, ele fala assim: Acabe, vive o Senhor em cuja face eu estou. Intimidade, proximidade. Ele vivia a vida na fé. Vida vivida na fé. Não estamos aqui para viver uma vida debaixo da denominação e das regras da denominação. Estamos aqui para viver uma vida na fé. Cotidianamente, diariamente. Cristo vive em você, portanto, você morreu para este mundo, para o pecado e para os seus desejos. A partir de hoje, você precisa andar na direção de Deus, já que Cristo vive em você, para que a sua vida seja vivida na fé do Filho de Deus,
Sabe por quê? Porque Ele morreu por você. Amém? Você crê nisso? Amém. Já estamos crucificados com Cristo. Não vivemos eu, não vive mais você, mas Cristo vive em nós. Portanto, a vida que agora vivemos na carne, vamos viver pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus, que é vivo e poderoso.